Bom, pessoal, vamos lá então. A nossa aula de hoje, o assunto é sobre a ONU, a mais importante organização internacional que temos aí no mundo hoje. O símbolo aí da ONU. Primeiro, precisamos tratar de alguns pontos importantes. Podemos conceituar a ONU, a Organização das Nações Unidas, como uma organização internacional ou entidade internacional ou organismo internacional. Também é muito utilizado o termo organização multilateral, ou seja, aquela que tem mais de 3 países membros. Porém, alguns autores evitam utilizar o termo organização supranacional para se referir à ONU. Supranacional seria o fato dela estar acima dos países, acima dos estados membros. E muitos autores, então, de geopolítica, de direito internacional, preferem evitar considerar a ONU como uma organização supranacional. Por exemplo, a União Europeia, sim, é uma organização supranacional. O que é decidido ali no âmbito da União Europeia tem força para colocar em questão a soberania dos países da União Europeia. O que é decidido ali é obrigatoriamente seguido por todos os países da União Europeia. A ONU não, ela estaria mais numa posição de paralela aos países, aos vários estados. Então, vamos evitar classificar a ONU como uma organização supranacional, mas sim como uma organização internacional ou uma organização multilateral, envolvendo vários países. Em que pese, atualmente, a questão da soberania está bem mitigada, bem abrandada, vamos assim dizer. Por quê? Porque muitas decisões da ONU acabam tendo peso e influência muito grande nos vários países que participam da ONU, atualmente 193 países. Então, os vários países membros da ONU, ao aderirem, ao participarem, ao fazerem parte da ONU, eles colocam um pouco da sua soberania de lado. O que é soberania? Soberania é o país ter total independência para fazer o que bem entende, não devendo obediência a ninguém. E hoje não é assim. Hoje nós temos aí uma soberania mitigada. Um presidente, um país, ele não pode fazer tudo o que ele quer ali dentro do seu país. Se fosse assim, por exemplo, teríamos outros Hitlers atualmente aí no mundo. Então, nós tínhamos na Alemanha nazista um país que tinha sua soberania incontestável. Por isso houve as atrocidades que tomamos ciência ali. Então, não podemos falar que hoje existe uma soberania ilimitada. Não. Existe uma soberania, os países têm a liberdade de fazer o que bem entendem dentro de certos limites. Até mesmo porque, através de tratados, esses países participam da ONU e aceitam muitas das resoluções dos direitos humanos que são emanados aí da Organização das Nações Unidas. Então vamos lá. A Organização das Nações Unidas, ONU, criada em 1945, na Conferência de São Francisco, é uma organização constituída por quase todos os países do mundo, 193 países. A sede localiza-se na cidade de Nova York. Então, vamos pegar aí os principais pontos. Foi criada em 1945, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, na cidade de São Francisco, e é uma organização constituída por quase todos os países, ou a gente chama países de estados, ou estados-nação, do mundo. Atualmente, 193 países fazem parte da ONU. Evidentemente que com o passar do tempo, desde da criação dela,
não tínhamos esses países todos. Alguns países foram aderindo posteriormente, outros países foram sendo criados e entrando na ONU, passando a ser membro da ONU, e a sede localiza-se na cidade de Nova York. Aí nós temos a imagem da sede da ONU em Nova York. Foi fundada depois da Segunda Guerra Mundial e substituiu a antiga Liga das Nações. Então, aqui, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, os países decidiram criar uma espécie de instituição que levasse a paz para o mundo, para que não houvesse novos conflitos. Então, depois da Primeira Guerra Mundial e as barbaridades que aconteceram, as mortes, toda aquela destruição, nasceu a Liga das Nações. Porém, os Estados Unidos não participaram, muitos países não davam a devida importância, então foi uma organização, a Liga das Nações, bem esvaziada. O Brasil entrou, saiu posteriormente, até mesmo ela não tinha um peso muito grande, porque julgava-se que nem teria outra grande guerra mundial. Então, a primeira organização aí para tentar levar a paz, para tentar mediar conflitos, a mais importante aí foi a chamada Liga das Nações. A ONU foi fundada depois da Segunda Guerra Mundial e substituiu a antiga Liga das Nações. Foi criada a ONU, com os seguintes objetivos: garantir a paz mundial evitando novos conflitos, buscar mecanismos que promovessem progresso social e econômico das nações, zelar pelos direitos humanos e pela democracia. Então a ONU nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, nasceu mais forte do que a Liga das Nações. Aliás, a ONU substituiu, na verdade, a antiga Liga das Nações. E a ONU nasce com esses objetivos: garantir a paz e a segurança internacionais, evitando novos conflitos e buscando também mecanismos que promovam o progresso econômico e social, zelando pelos direitos humanos e pela democracia. Ela tem vários objetivos. Dentre os principais, os direitos humanos. O que são direitos humanos? São direitos naturais garantidos a todos, devem ser universais, isto é, se estender a pessoas de todos os povos, independentemente da classe social da pessoa, etnia, religião, nacionalidade. Então, direitos humanos são esses direitos aí que devem ser estendidos a todas as pessoas, independentemente de qualquer questão, independentemente do sexo, da nacionalidade, da religião. Então, quando os direitos humanos são firmados em determinado ordenamento jurídico, como nas constituições dos países, eles passam a ser chamados de direitos fundamentais. Direito à vida, direito a ir e vir, direito à liberdade religiosa, liberdade de expressão. Aqui nós temos alguns direitos humanos: direito à paz, direito à saúde, à crença, à nacionalidade, direito à educação, à igualdade, independentemente de religião, cor, raça, etnia, liberdade de pensamento. Então, um dos objetivos da ONU é garantir esses direitos aí imprescindíveis a todas as pessoas, direitos que têm o objetivo de garantir a chamada dignidade da pessoa humana. Então, a ONU foi criada em 1945 e em 1948 foi emanada da ONU a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, direitos que devem ser garantidos a todas as pessoas, direitos que devem ser universais e que visem a trazer a paz e a harmonia de todos. Os líderes da ONU perceberam que quando esses direitos
chamados direitos humanos, eles são garantidos a todas as pessoas vivem em paz, não haverá conflitos. Aqui nesse link, que eu vou deixar também na descrição do vídeo, vocês vão ter acesso a toda a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqui eu trouxe alguns artigos, mas acessem esse link para vocês poderem conhecer toda a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, artigo 1º, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito. Artigo 2º, todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração sem distinção alguma. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 4º, ninguém será mantido em escravatura ou servidão. Artigo 5º, ninguém será submetido a tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. E assim, eu tirei apenas um fragmento da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Depois, acessem o link para vocês conhecerem toda a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa ideia dos direitos humanos surgiu também por conta das barbaridades e das atrocidades durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente durante o nazismo de Adolf Hitler na Alemanha. Então, as pessoas perceberam que precisavam ser criados direitos que seriam garantidos a todas as pessoas, independentemente de religião, de cor, de etnia, e que nenhum país poderia desrespeitar esses direitos. O órgão interno mais importante da ONU é o Conselho de Segurança da ONU, composto por 15 países membros, onde Estados Unidos, China, Reino Unido, Rússia e França são os membros permanentes e têm o direito de veto sobre qualquer decisão. A ONU é mantida através de contribuições financeiras feitas pelos países membros. Os países que mais contribuem são Estados Unidos, Suécia, Reino Unido, Noruega e Japão. Então aqui nós temos uma imagem da Assembleia Geral da ONU, onde há discussão, decisão sobre os diversos temas aí trazidos pelos países, pela ONU. Só que alguns países eles têm mais poder na ONU. São os membros permanentes do Conselho de Segurança, são esses países aqui. Então qualquer decisão na Assembleia Geral, se esses países aqui não quiserem acatar, não será acatada, porque eles têm o chamado direito de veto sobre qualquer decisão. Então, mesmo que todos os países decidam algo, se esses países aqui vetarem, a decisão é jogada por terra, ela não vale. É o direito de veto, o direito de colocar aquela decisão por terra. É basicamente isso. Aqui os órgãos principais da ONU, temos a Corte Internacional de Justiça, chamada Corte de Haia, que decide questões entre dois países. Por exemplo, Bolívia e Chile estão disputando lá um território. A questão é levada para a Corte Internacional de Justiça. Temos a Assembleia Geral, onde todos os países discutem e votam. Conselho Econômico e Social, Conselho de Tutela, Conselho de Segurança da ONU, o órgão mais importante, onde tem aqueles 5 países membros que têm direito a veto, são os membros permanentes, e o secretariado, onde temos aí o secretário-geral da ONU, responsável por questões administrativas, por presidir a Assembleia Geral, trazer relatórios para mostrar para a Assembleia Geral. Atualmente, o secretário-geral da ONU é um português chamado Guterres. Com a fundação da ONU, foram criados
conjuntamente vários organismos internacionais especializados. O FMI, o Banco Mundial, que antigamente era chamado de BIRD, o GATT, que atualmente chama OMC, Organização Mundial do Comércio, tem a OIT, a FAO, Unesco, OMS, Unicef, Acnur, PNUD, Tribunal de Haia. É importante conhecermos cada um deles e as suas funções. Aqui na tabela temos vários desses órgãos da ONU e as suas funções. Então eu costumo dizer que a ONU é como um polvo e várias daquelas partes do polvo são esses órgãos especializados da ONU. A FAO, por exemplo, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Qual a função? Atua no combate à fome e à pobreza. E aí nós temos a Unesco, que é a ONU voltada para a educação, ciência e cultura, Unicef, voltada para as crianças e adolescentes, OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, atua nas questões relacionadas à saúde da população mundial. Quando a ONU é acionada para realizar algum tipo de trabalho, um grupo é enviado para o local de conflito, são as missões ou forças de paz. Essas forças têm como função primordial a execução de acordos entre os adversários, além de se comprometerem a proteger a população civil, que em geral é a mais afetada. As missões não permitem massacres por parte do grupo mais bem armado e nem revanche. Atualmente ela está atuando em várias partes do mundo. São os chamados capacetes azuis, justamente para diferenciar dos outros grupos em conflito. Então, é capacete azul, é da ONU. Não significa que está do lado de... não está nem de um lado do grupo ou povo em conflito, nem do outro. Estão ali de forma neutra. São chamados capacetes azuis, que tem essa função de atuar nos países que estão em conflito, que têm sérios distúrbios. O Brasil, por exemplo, até 2017 atuou pela ONU em missão no Haiti para tentar conter o caos ali, a violência que estava assolando o país. Então o Brasil mandou muitos soldados do exército para ajudar a ONU lá no Haiti. Temos aí a Declaração do Milênio aprovada pela ONU no ano de 2000. Então, o Brasil, em conjunto com os países membros da ONU, assinou o pacto e estabeleceu um compromisso. O que é esses 8 jeitos de mudar o mundo? É o compromisso universal com a erradicação da pobreza e com a sustentabilidade. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio são um conjunto de 8 macro-objetivos, com metas e indicadores precisos a serem atingidos pelos países até 2015, através de ações concretas dos governos e da sociedade. Então, nós temos aí um projeto da ONU chamado 8 jeitos de mudar o mundo. Acabar com a fome, educação básica, igualdade entre sexos e valorização da mulher, reduzir a mortalidade infantil. Seriam aí objetivos para serem atingidos pelos países até 2015. Evidentemente que falta muita coisa a ser feita. Da mesma forma, quando a gente viu os direitos humanos, todos têm direito à vida, à liberdade de religião, à saúde, à alimentação, a ir e vir. Evidentemente que falta muita coisa para esses direitos serem garantidos em várias partes do mundo. Em várias partes do mundo há desrespeito aos direitos humanos. E o último slide aí são algumas críticas à ONU. Apesar da ONU ter como essência a imparcialidade e neutralidade nas discussões e negociações em relação aos conflitos, quase sempre os interesses das nações principais prevalecem. Então, por exemplo, em 2003, a ONU decidiu pela não intervenção dos Estados Unidos no Iraque. E mesmo assim, os Estados Unidos interviram ali no Iraque e fizeram da forma que achavam melhor, desrespeitando a ONU. Então a ONU perde credibilidade. Acaba que os países mais poderosos como China, Rússia, França, Reino Unido, Estados Unidos têm poder maior
E acabam que as decisões são as decisões desses países. São os chamados membros permanentes da ONU, com direito a veto. Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido. Então isso também é uma crítica à ONU, porque ela não é muito democrática. Porque mesmo a maioria decidindo uma coisa, se esses 5 não quiserem, não vai ser feito. Vai ser decidido conforme esses 5 aí mais poderosos da ONU. Ultimamente, a ONU vem perdendo credibilidade, seja porque os países mais poderosos acabam colocando suas vontades acima dos interesses da paz, seja porque ela, a ONU, impõe medidas aos países que muitas das vezes contrariam a cultura destes países. Então, por exemplo, a ONU ela tem vários programas aí de incentivo, por exemplo, ao aborto. Em muitos países, na cultura desses países, são completamente contrários ao aborto. Então, fica uma crítica aí à ONU na tentativa de impor os seus valores, a sua cultura a outros povos que têm valores, culturas diferentes. E vem perdendo credibilidade também, seja porque tem se mostrado cada vez mais impotente diante do acirramento de conflitos que se espalham pelo mundo. Mesmo com todos os problemas, a ONU ainda é um instrumento importante nas relações internacionais. Assim, pessoal, concluímos a nossa aula vendo a mais importante organização internacional ou multilateral do planeta Terra. Fernando, existem outras organizações internacionais ou multilaterais? Sim. O Banco Mundial é uma, o FMI é outra, a OTAN é outra, o OCDE é outra, mas a ONU é indiscutivelmente a organização internacional ou mundial ou multilateral mais importante do mundo.